início à nossa transmissão, saudamos os nossos telespectadores, desejando a todos momentos agradáveis, de paz, de tranquilidade, de harmonia com Jesus, porque é Jesus que nós vamos ouvir na sua mensagem. Vamos cantar a nossa primeira canção, página 17, Cristo vai voltar. Esqueçamos que Senhor Jesus, pedimos que abençoes o nosso trabalho, esta nossa reunião e todos os trabalhos que a partir de agora se realizem nesta casa. Que a espiritualidade maior, trabalhadora, possa assistir-nos, Senhor, transmitindo-nos paz, tranquilidade. E vos pedimos, Jesus, que nos conheces, que sabes o que carregamos de imperfeições, de necessidades, que nos ajudes a ouvir, a perceber e a interiorizar os teus ensinamentos. Sê connosco, Senhor, e nos abençoa. Na página 11. Jesus,
Pai nosso, que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 5, versículos 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar por aquilo que de nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demónios, isto é, os maus espíritos. Esse dom fora-lhes dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar à propagação da fé. E ele lhes disse que não fizessem dele comércio, nem especulassem com ele, nem fizessem dele meio de vida. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um género de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez, muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de o vender. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Que aquele que não tenha com que viver procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade que lhe consagra, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos que levarão em conta o devotamento e os sacrifícios ao passo que se afastam dos que pretendem fazer deles uma escada para subir na vida. Capítulos 2 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus enviou pela primeira vez os seus discípulos, que foi a primeira leitura que ouvimos aqui, a recomendação que Jesus lhes fez. Mandou-os cuidar dos doentes, os doentes do corpo e os doentes da alma ou do espírito, porque não é fácil, em muitas situações, conseguir-se distinguir, separar o que é uma doença física, portanto, uma doença do corpo, de uma doença espiritual. Já que, numa doença física, porque é o espírito que sofre no seu corpo, não é? Nós temos o nosso corpo, que pode estar doente, com mazelas, sentindo dores diversas. Portanto, é sempre um problema do espírito que o está a sentir fisicamente. Mas, na verdade, muitos problemas, muitas dores espirituais têm os seus reflexos físicos. Quer isto dizer que se sente no corpo físico, como se uma doença física existisse ou algum problema físico estivesse a sentir-se a decorrer naquela parte do nosso corpo. Então não é fácil sabermos logo à partida, para quem não tenha muito conhecimento, até para quem o tem
muitas vezes, não é, tem sempre a dúvida, será que é espiritual, será que é físico? Porque o espírito que possa, se for uma dor provocada por um desencarnado, embora também possam existir dores provocadas pelos encarnados. Nós, através do nosso pensamento, podemos provocar a dor em alguém. Somos espíritos no corpo. Portanto, o encarnado significa estar na carne, ligado à carne. E podemos fazer isto porque é a força do pensamento, é a força da vontade, é o querer, é o desejo. E quando imprimimos nessa vontade a nossa força magnética, portanto, aquele desejo mesmo de que as coisas aconteçam, se fazemos isso, ou se desejamos, ou se o pensamos com fé, no mal também é preciso ter fé. As pessoas que levam a cabo, os seus atos de inferioridade, de barbárie, de violência, quando praticam, acreditam que vão conseguir aquilo que desejam fazer no mal e consegues fazer muito mal. Se não fisicamente, só pelo pensamento, anuído ao sentimento, podemos fazer muito mal, qualquer um de nós. Qualquer um de nós, se não estivermos atentos ao que sentimos, o que é que aflora no nosso pensamento. Então, todos nós podemos e fazemos, porque ainda não somos evoluídos ao ponto de evitar todo o pensamento negativo, o inferior. Se o fazemos com desejo realmente de causar sofrimento, de perturbar, de ver os outros infelizes, aí eu acho que já penso 2 vezes, porque é uma grande responsabilidade desejar o mal ao próximo, a quem quer que seja, mesmo até àqueles que nos prejudicam, que nos fizeram mal, que ainda nos façam mal. É uma grande responsabilidade para todos nós. E só mesmo conhecendo a realidade espiritual, as leis que nos governam, que nos regem, o nosso livre-arbítrio, como conduzir o nosso pensamento, como dominar o nosso pensamento, como agir mediante o que pensamos, é necessário conhecer os meandros da lei de Deus. Se não conhecemos, falhamos à certa. Mesmo conhecendo, falharemos, porque ainda não temos a força interior, a capacidade suficiente de não errar, de não sentir. Ainda estamos muito ligados à matéria, à vida terrena, às sensações, aquilo que queremos sentir, os prazeres, já não digo os vícios, porque muitas vezes é um vício querer fazer mal, a pessoa habitua-se. Nós lidamos com, eu digo nós, trabalhadores, que estamos inseridos nos grupos mediúnicos e que recebemos entidades de toda a variedade. E alguns destes nossos irmãos, ainda de uma índole bastante inferior, carregados de maldade, de desejos de ver os outros sofrer, sentindo prazer quando causam a dor, na perturbação, são irmãos doentes, sem dúvida nenhuma. E, portanto, nós vamos percebendo o que é realmente o sentimento, a vontade e a inferioridade moral, a pouca evolução, o desconhecimento das leis, a descrença em Deus e nessas leis supremas, superiores, que todos, sem exceção, no nosso planeta e para além do nosso planeta, porque as leis que regem o universo são uma só. Mas nós não vamos responder pelos outros. Somos nós que estamos aqui, que ocupamos a Terra, somos nós que nesta fase da vida estamos como seres humanos, não é? Num corpo. Portanto, somos nós agora que precisamos de acordar para a verdade. Quando se fala que os tempos estão chegados,
Nós até temos uma canção, não é? Que diz: estão chegados os finais dos tempos. E, na verdade, estamos a preparar-nos para dominarmos a inferioridade, a maldade, o ódio, a vingança, o egoísmo, tudo aquilo que é negativo. Estamos a preparar-nos. E está quem? Não é? Estamos quem? Poderão pensar: serão os trabalhadores? Não, todos nós viventes na terra, e aqueles que o não estão fisicamente, mas que em espírito andam à nossa volta, fazem parte da nossa família, fazem parte da humanidade, e todos estamos, pouco a pouco, a preparar-nos através do conhecimento que vamos adquirindo, da nossa mudança interior, mudança de comportamento, alterando as raízes. Não é porque aprendemos esta ou aquela ideologia cristã ou de outra religião que não estamos a ser chamados à mudança de comportamento, à mudança de vida, à mudança de atitude. E só conseguiremos realmente isso com esforço, muito esforço, mas também com muito amor saindo de dentro de nós. O que falta na humanidade é amor, o amor fraterno, que não vivemos, que não sentimos. Porque é esse sentimento puro e elevado que nos permite compreender todo o nosso próximo, todos os que estão ao nosso lado, com as suas imperfeições, os seus defeitos morais, não é? O seu orgulho, os seus vícios, enfim. Nós devemos olhar também para nós. E se nós somos seres imperfeitos, pois todos somos, toda a gente é imperfeita ainda. Agora, por o outro ser imperfeito, isso não é um problema meu. O meu problema é que eu sou ainda um ser imperfeito e, portanto, devo fazer tudo para me modificar, para alterar esta mudança, este comportamento de vidas e vidas desde que nós vivemos na Terra. Quantas vidas nós já estivemos aqui, quantas vezes, com oportunidades maravilhosas que Deus nos concedeu, porque a todos concede. Não é a todos da mesma maneira, não temos todos a vida igual, porque não estamos todos na mesma linha de merecimento. Cada um fez por merecer aquilo que agora tem, aquilo que agora vivemos, aquilo que agora vem ao nosso encontro, de bom e de mau. Há tanta coisa boa que nos acontece e nós não valorizamos o suficiente. Não estamos gratos a Deus por tudo aquilo que nos dá e até por aquilo que de menos bom possa surgir na nossa vida, porque é, sem dúvida nenhuma, a oportunidade, ou são as oportunidades, de podermos, quantas vezes necessárias, eliminarmos essas imperfeições. É um teste, são provas à nossa mudança. Porque nós, no íntimo, queremos ser pessoas de bem. Quem é que aqui quer ser uma má pessoa? Todos queremos ser o que nós dizemos boas pessoas, praticando o bem. E é muito importante saber todo o bem que podemos fazer. O bem deve sempre ser feito de forma desinteressada, sem esperarmos a recompensa, mesmo que seja a recompensa de Deus. Já não digo até a recompensa daqueles a quem ajudamos, porque tantas vezes não têm condições de nos poderem fazer a nós o que nós lhes podemos fazer ou poderíamos fazer a eles. Mas de Deus, porque Deus tudo tem, tudo pode permitir, e então muitas vezes estamos realmente à espera da recompensa de Deus. E não nos damos conta que a maior recompensa é a oportunidade de fazer o outro sorrir, de ajudar quem está numa situação pior do que nós. Essa é a grande oportunidade e já é a recompensa. Porque a compensação, aquilo que podemos sentir, aquilo que cada um poderá sentir, quando sabe que ajudou a outra pessoa, seja quem for, seja naquilo que for, e que aquela pessoa, no íntimo, se sente reconhecida. É verdade que as pessoas às vezes lamentam-se de não serem reconhecidas pelo bem que fazem. E tantas vezes ouvimos: faço tanto bem e só levo pontapés. Ajudo tanto e ninguém é capaz. Pronto,
de dar um sorriso, de dar um agradecimento, de mostrar uma satisfação. Tanta gente ingrata, pois desconhecemos ou esquecemos, porque a gente já ouviu isto muita vez. Só que nós esquecemos, temos uma memória curta, temos muitas preocupações, não é? No dia-a-dia, e há outras coisas que estão acima, que nos preocupam mais e, portanto, que estão mais ao de cima na nossa mente, no nosso dia-a-dia. E esquecemos daquilo que a lei nos diz, que é assim como fizeres, assim acharás. Jesus disse isso há 2000 anos, assim como fizeres, assim acharás. Quer dizer que nós estamos a achar aquilo que fizemos. Pois, evidentemente, nós não lembramos. Em quantas e quantas vidas atrás, quem é que lembra do que fez? Não lembramos. E se não lembramos, foi porque Deus entendeu que era o melhor para todos nós. Também não interessa lembrar o que fizemos, porque é melhor, sim, compreender que aquilo que estamos a passar, aquilo que vivemos, a vida que temos, é fruto de nós mesmos, no bem ou no mal, desta vida ou de vidas passadas. E é isto que é necessário cada um de nós perceber, acreditar e analisar-se, analisar a vida. E sabermos que o que estamos hoje a semear, o que estamos hoje a fazer, amanhã receberemos ou colheremos os frutos, de acordo com os frutos que nós estamos agora a semear. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Vejamos, as nossas palavras. Quantas palavras nos saem às vezes da boca, que são dardos terríveis, que ferem, que magoam. E as pessoas nem se dão conta, nem se apercebem. Dizem assim, eu não, eu sou muito cuidadosa, eu não digo nada. Posso não fazê-lo com intenção, posso. Mas que fazemos todos nós. Portanto, devemos estar atentos ao que falamos, ao que pensamos, ao que sentimos. Então, aqui nesta área do trabalho, da mediunidade, o dar de graça, o que de graça se recebe, porque é em todos os sentidos. Uma coisa é a nossa profissão, não é? Quem tem a profissão, pessoas que estudaram ou não, pois é dessa profissão que vivem, que sustentam a família, portanto, ela deve ser remunerada. Se alguém quiser fazer um agrado e gratuitamente fazer um serviço, e oferecê-lo, pois é livre de o fazer. Mas ninguém poderá levar a mal que qualquer pessoa na sua área profissional se faça pagar pelo serviço que prestou. Porque tem a ver com as coisas da terra, tem a ver com as coisas materiais, com as coisas de César. Quando Jesus andava, não é, de terra em terra, a ensinar como chegar ao reino dos céus, a determinada altura, aqueles que já de forma intencional o queriam apanhar em algo grave, algo que ele falhasse, que fosse contra as leis que ele seguia, as leis de Moisés, então eles punham-lhe questões, faziam-lhe confrontamentos e a determinada altura aproximaram-se dele, perguntando-lhe, portanto tinham umas moedas, se era lícito pagar os impostos, porque o povo pagava os impostos a Roma. E ninguém gosta de pagar impostos, já naquele tempo não gostavam de pagar os impostos. E queriam ouvir de Jesus o que é que ele diria, ele que falava tanto do reino dos céus, das coisas santas, não é, do amor, como seria em relação aos impostos? O que é que Jesus diria? Estavam ali a pôr-lhe uma ratoeira. E Jesus, que conhecia a malícia de todos, eles nem precisavam falar, porque lia-lhes o pensamento, via-lhes o sentimento de hipocrisia, de maldade. Mas Jesus, sendo caridoso, compreendendo as suas imperfeições, mas não se deixando levar e aproveitando para dar ensinamentos necessários, perguntou-lhes para lhe mostrarem uma moeda. E quem era que estava na moeda? Tinha uma esfinge, uma figura. E disseram-lhe que era de César.
Então Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, aquilo era de César, moedas para pagar os impostos. Então, se fazia parte da lei humana pagar os impostos, pois que pagassem. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava ali pelas coisas de Deus, as coisas do Espírito. E ali fez a separação da matéria, do que é material e daquilo que é espiritual. Então, nós também devemos entender a mediunidade como um bem espiritual, uma forma de trabalhar espiritual e nunca material. E é verdade que muitas e muitas pessoas, quando se apercebem que têm o chamado dom, um dom para fazer o bem, elas pensam, então se eu posso fazer o bem, digo eu não estou na cabeça delas, não é? Mas pensarão, se eu posso fazer o bem aos outros, eu também posso fazer bem a mim mesmo. E ganho aqui, não é? Uns euros, está tão difícil, estamos em crise de arranjar trabalho, e eu arranjo aqui uma forma de viver. Mas disse Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Portanto, mandou-os curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demónios, que devemos ler espíritos impuros, espíritos imperfeitos, espíritos doentes, espíritos ignorantes, porque a palavra demónio deriva da palavra grega daimon, de daimon para demónio, e que significa espírito ou gênio. Portanto, é neutro em relação à moralidade do espírito, à evolução do espírito. É neutro, portanto, qualquer espírito pode ser chamado de daimon. Traduzido, pois, para daimon, demónio. Então, o demónio, se Deus era o governador, não é, do mundo e do céu, presidia o céu, pois o inferno tinha que também ter quem o governasse, quem o presidisse. Então, tinham que arranjar uma personagem e daí o governador, o que dirige, o que manda no inferno, entre aspas, o diabo, o demónio. Portanto, tudo isso foi analisado de forma ignorante, desconhecendo. E nós precisamos de modificar a nossa forma de analisar e de ver as coisas. Eu digo isto porque há poucos dias alguém me dizia que tinha muito medo do diabo. O diabo existe, não existe? Eu digo assim, bem, pensa só num. Se é só um, era uma maravilha que existisse só um diabo, só um demónio. Já viram? Era uma alegria. O problema é que não existe só um. Existimos muitos, porque todos somos daimon. Ai, como é que é possível? Então eu também sou. E eu então expliquei-lhe, aqui estivemos a falar. E a pessoa, enfim, disse assim, realmente, olha, nunca tinha ouvido tal coisa. Pois, também eu não, até a primeira vez que eu ouvi. Agora, claro, repito-a muitas vezes e ouço-a também umas quantas, porque é necessário desmistificar esta ideia, o pavor que se cria. Não devemos ter o medo de não errar pelo castigo que vamos sofrer. Não deve ser por aí. Não devemos errar e realmente devemos evitar o erro para não prejudicar o próximo e a nós mesmos. Evitar o sofrimento que vamos causar e não estarmos a pensar no sofrimento que iremos receber. Agora, é certo, assim como fizermos, vamos achar. No bem, acharemos o bem. A compensação será o bem. O efeito será o bem. O bem-estar, a harmonia, a saúde, a alegria, a paz. Pois se nós fizermos por semear estes frutos, não iremos colhê-los? Claro que sim. Agora, se nós semearmos discórdias, ciúme, orgulho, ódio, vingança, traição, infidelidade, o que é que esperamos? O que é que a gente está à espera de colher? Se os frutos que provêm de uma semente são sempre iguais à semente inicial. E há uma coisa muito importante e realmente acho que é bela, que é a sementeira é livre. Nós somos livres, temos uma liberdade imensa de fazermos, de pensarmos, de agirmos, não é? Como quisermos, somos livres. Mas quando chegar a hora de colher,
a colheita é obrigatória. Já não somos livres de escolher, não é, o que queremos colher. Aí somos obrigados a colher precisamente aquilo que semeamos. E na área da mediunidade, grandes compromissos se assumem antes da reencarnação e grandes falhas se dão. Porque esquecemos o passado, reencarnamos, vemos-nos aqui numa nova vida, com oportunidades, com esses dons de poder ajudar, e quantas pessoas se aproveitam, não é, dessa faculdade para viver, para fazerem o comércio, até para explorar. Haverá muita gente na sua simplicidade, com a sua fé, que nem nunca ouviu falar muito, ou falar dos dons, porque penso que não há ninguém que não tenha ouvido falar ou que não ouça falar. Mas mediunidade, como Jesus a mandou realmente utilizar, como fazer, talvez não saibam, mas lá no íntimo sentem-se bem a fazer o bem, sentem-se bem a ajudar, a aliviar, a consolar. E aquele que estiver de forma desinteressada, gratuitamente, sem esperar e sem aceitar, seja o que for, porque aqui há um outro ponto que é preciso esclarecer. Muitas pessoas que procuram ajuda espiritual, nas cartomantes, nas videntes, nas chamadas ainda bruxas, enfim, todas essas pessoas que lidam com a mediunidade e se dizem ajudar espiritualmente, todas essas pessoas, ou uma grande maioria, diz que não leva nada. Nós ouvimos as pessoas comentarem, não leva nada, mas aceita aquilo que lhe quiserem dar. Então, leva ou não leva? Porque não levar nada é não aceitar, seja o que for. Eu um dia a explicar a alguém, essa pessoa disse-me, então, mas se essas pessoas vão viver de quê? Portanto, a pessoa aceitava, achava bem que quem utiliza a mediunidade levasse qualquer coisa, aceitasse qualquer coisa. Se não queria fazer um preço, que aceitasse aquilo que lhe queriam dar. Está errado. Está muito errado. E essas pessoas não têm assistência espiritual, os guias não são mensageiros de Jesus, não são espíritos do bem. E não são porque quantas pessoas, todos nós ouvimos falar no Santo Padre Cruz, ou Francisco da Cruz. Por exemplo, como é que esta pessoa, este espírito, que viveu na Terra de uma forma humilde, simples, que dava tudo. Ele, portanto, era sacerdote, usavam aquelas batinas compridas, ele tirava a roupa, porque encontrava muita gente pobre. E ele, felizmente, tinha roupa e tinha a batina, e dava a roupa aos pobres e regressava apenas com a batina. Ela era até aos pés, ele sentia-se, portanto, vestido e protegido. Como é que uma pessoa que dá tudo, que fala de amor, que vive realmente a humildade, a simplicidade e a verdadeira caridade, porque dava àqueles que não lhe podiam retribuir, fosse o que fosse, como é que este espírito, como pessoa, ele foi assim na Terra? Ele regressa ao mundo espiritual, aprende mais e mais, vê como se trabalha no mundo espiritual, faz parte das falanges de Jesus, porque por merecimento e por seguimento do trabalho que ele desenvolveu na Terra, ele continua a ajudar o próximo, os que estão na Terra, não é? Os seres humanos, e a tantos desencarnados, tantas almas ou espíritos em sofrimento no plano espiritual. Gratuitamente, evidentemente, porque não tem como lhe pagar. Como é que este espírito pode surgir ou servir-se de qualquer médium na Terra e levar a médium a aceitar dinheiro, ou o médium, não importa, a aceitar dinheiro pelo trabalho que ele fez? Porque nós, os terrenos, sem o trabalho do mundo espiritual, nada faríamos. São eles, nós somos
pequenos instrumentos e que nos está a ser dada a oportunidade, a possibilidade de amarmos o próximo, desenvolvermos esse sentimento nobre gratuitamente, vivendo a caridade, aprendendo como ajudar o próximo de uma forma voluntária. Portanto, é uma oportunidade para nós todos de ser trabalhador da seara de Jesus. Já é uma grande paga poder estar como instrumento. Então, como é que estes espíritos, o Dr. Sousa Martins, portanto, o nosso irmão Sousa Martins, que na Terra foi tão bem, viveu o Evangelho, era para os pobres, dava tudo, ajudava como médico, tudo o que era possível fazer. E há muita gente com uma fé imensa neste espírito de luz, num mensageiro, e pedindo-lhe ajuda, quantos e quantos têm recebido graças. Recebem as graças porque está no seu merecimento, sem dúvida nenhuma. Mas também é a fé que eles põem nos pedidos que fazem. E porque com fé e merecimento, qualquer um de nós pode receber ajuda. Não é só para alguns. Ora, nós temos essa fé, acreditamos que é possível, fazemos como devemos, fazemos por merecer. É que muitas vezes pensamos que Deus, porque é Deus e é o Supremo, porque é, que Ele tem todo o dever e obrigação de nos ajudar. E nós, nada de humildade, nada de nos dirigirmos ao Pai a pedir auxílio, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o nosso irmão maior, aquele que veio para os doentes. Segundo ele, pois são os doentes que precisam de médico. E segundo nós, não pensamos assim tão bem. Não são os sãos que precisam de ir ao médico, mas sim os doentes do espírito. E até nas doenças do corpo, vejam, precisamente porque, havendo uma doença física, logo automaticamente podemos estar doentes espiritualmente. No contrário, é que pode não acontecer. Nós podemos estar doentes espiritualmente e ainda não termos qualquer doença física. Mas não quer dizer que ela não possa surgir. Se nós não nos cuidamos, não é? Se não nos tratamos espiritualmente, se não modificamos a nossa forma de vida, principalmente a ligação aos vícios, os vícios destroem o corpo e o espírito. E a maioria das pessoas que deixam a vida humana pela morte, evidentemente, são autênticos suicidas. A maioria não são suicidas voluntários, porque é de uma forma involuntária que foram ao encontro da morte, que a morte chegou antes do tempo. Porquê? Porque não há o cuidado de se libertarem dos vícios diversos. Temos que ter força e temos que pensar em nós, se não queremos sofrer amanhã. É uma forma de irmos corrigindo as nossas imperfeições, as nossas debilidades, se nós estivermos ocupados a fazer o bem, a viver a caridade, o amor, porque a caridade é um braço do amor. O amor, há muitas formas de o viver intensamente, mas vejamos que Jesus pôs-nos a caridade como o caminho da salvação. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, mesmo por um ateu, por pessoas de qualquer religião, de qualquer credo. Qualquer pessoa pode viver a caridade. Não seria de bom tom se estivéssemos fora da igreja. Não é? Qual igreja? Há a Igreja Católica. E os que não são católicos não teriam salvação, não encontrariam o reino dos céus. Ou então nós íamos puxar a brasa à nossa sardinha, e dizer assim, fora do espiritismo não há salvação. E os que não são espíritas, ainda somos uma minoria no mundo. Então, só nós é que iríamos salvar-nos. E fora do espiritismo há tanta gente boa. Lembremos, quem já comprou o jornal deste mês, já viu na contracapa,
fala-nos de Madre Teresa de Calcutá. Que exemplo de vida! Ela não era espírita, seguidora do espiritismo, mas era espírita porque era uma verdadeira cristã, porque cumpria as leis de amor, viveu para o próximo. É mais espírita do que nós, ou foi mais espírita do que nós que estamos aqui, porque dedicou-se na sua simplicidade, na sua humildade, ensinou-nos, mostrou-nos como é viver o amor, o verdadeiro amor fraterno. Ela que esteve junto dos pobres, mais pobres. Como ela nos serve desse exemplo e como continua no mundo espiritual a trabalhar. Se ela agora se aproximar de uma médium, ela que deu tudo, ela vai fazer que essa médium que pratica o mediunismo não é espiritismo. As pessoas confundem, baralham tudo, porque acham até que médium significa ser espírita, ou que todos os médiuns são espíritas. Não são. A mediunidade é uma faculdade que é inerente a todo o ser, seja qual for a sua condição social, seja qual for o sexo, homem ou mulher, seja qual for a sua religião, o seu nível moral, a sua evolução, não tem nada a ver. Tem a ver com o ser, a evolução, com o compromisso que assumiu, com aquilo que pediu antes de reencarnar e lhe foi concedido, porque é uma forma de ajudar gratuitamente, sem saber a quem. A mediunidade é mais para ajudar os desencarnados, aqueles que já estão no mundo espiritual e que vivem sem saber a sua condição, porque quantos e quantos não sabem que morreram, e é através da comunicação ou da psicografia que se apercebem do que está a acontecer. Evidentemente que para nós também nos ajuda e muito. Porquê? Porque através da mediunidade psicográfica nós podemos ler obras e obras e obras, temos a codificação, que foi também através da mediunidade de jovens, de crianças, adolescentes, que faziam parte dos grupos e que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, recolheu todo o trabalho que esses médiuns receberam para depois compilar nos livros que fazem parte da codificação espírita. E é importante conhecermos, não só conhecer por conhecer, e estudar os livros da codificação, todos os dias um bocadinho, porque nos ajuda a compreender a doutrina, a compreender o Evangelho, a conhecer as leis, e aí vamos ganhando força, vamos tendo uma orientação para a nossa vida, vamos comparando, será que eu vivo de acordo com aquilo que eu estou a ler aqui? Será que eu penso desta maneira? A minha forma de agir é segundo estes ensinamentos? Não. E se nós quisermos ser sinceros connosco, damos-nos conta de que em muito falhamos. Por isso é que conhecer a verdade nos liberta das amarras da ignorância, do passado, de vidas e vidas em que cometemos os mesmos erros, em que falhamos os mesmos compromissos. Então, todos nós, com mais ou menos intensidade, de forma ostensiva ou não, temos mediunidade. Então, todos podemos ajudar. Não quer dizer que toda a gente tenha que receber os espíritos, incorporando, permitindo assim que os espíritos falem ou que escreva. Mas todos nós temos dons diversos de fazer o bem, de ajudar. E a forma deve ser sempre gratuitamente. Não de qualquer maneira, onde quer que estejamos. Portanto, a mediunidade deve ser educada. E só conseguimos educá-la através do estudo aprofundado da doutrina espírita, conhecendo o Evangelho, que nos ajuda, evidentemente, a ter um autocontrole sobre nós mesmos, e quando as entidades, os espíritos doentes se acercam de nós, porque não são os bons espíritos, os espíritos do bem, que nos perturbam, que vêm e nos influenciam ao mal, ao vício, à desorganização, à irritação, à discussão.
Não são alimentando sentimentos negativos. Não são. São, sim, espíritos como nós, com as suas inferioridades, que ainda não conseguiram mudar o seu comportamento, a sua forma de ser, porque é o espírito que tem que mudar, no corpo ou fora do corpo. E eles ainda não conseguiram. Ainda alimentam sentimentos muito negativos, sentimentos de ódio. Isso é terrível. Quando realmente se guardam no íntimo sentimentos que passam a ressentimentos, que é a repetição do sentimento de sofrimento, a mágoa, e isso vai trazer consequências terríveis para quem sinta. E quando se vê nesse sentimento de ódio, a caminho da vingança, não conseguem travar. Então o melhor mesmo é não nos deixarmos chegar a esse ponto, porque nós agora estamos deste lado. De um dia para o outro podemos ver-nos do outro lado. E enquanto estamos na Terra, nós devemos preparar a nossa viagem para o além-túmulo, para o amanhã. Pode ser daqui a muito tempo, que seja, quando Deus entender, sem medo. A morte é apenas uma passagem para a vida espiritual. Nós não morremos. Deixaremos de ter um corpo físico, mas iremos ver-nos e sentir-nos no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, tal qual como se tivéssemos um corpo físico, com as mesmas mazelas. E nós dizemos, e porquê com as mesmas mazelas? As mesmas doenças, os mesmos males? Porquê? Porque não pagamos, enquanto seres humanos, até o último centil. Fomos ali esculpindo, ali colocando aquelas manchas psíquicas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vamos alimentando constantemente no nosso dia-a-dia, o nosso mau humor, sempre ali, a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de caridade, de compreensão, de tolerância, tudo isso pouquinho que se sinta, sempre que sejamos compreensivos, já é bom, porque se eu estou a ser compreensiva, não estou a ser incompreensiva. Se eu estou a tolerar, não sou intolerante. Portanto, vejamos, em cada momento que façamos algo de bom, que estejamos a fazer o bem ao próximo, não estamos a fazer o contrário. E é nesse hábito constante que nós vamos conseguindo, pouco a pouco, habituar-nos à nossa modificação. E quando saímos daquela rota e temos um sentimento menos bom, uma palavra, uma atitude, um gesto, um comportamento, já não nos sentimos bem. Ficamos zangados connosco. E isso é bom. É bom porque é uma forma de arrepiarmos caminho. Se não, eu não me quero zangar, eu quero estar bem comigo mesma, então para isso eu tenho que me portar bem. Porque senão eu vou dar, não é, tal em mim mesma. Porque depois é a nossa consciência que começa a atropelar-nos. Então, na mediunidade vivida de forma santa, como dizia o Evangelho, deve ser vivida de forma santa, santamente, por amor, querendo ajudar, consolando e aceitando essa faculdade com alegria. Há pessoas que ficam tristes quando se apercebem, como seja uma doença, um peso, um castigo. Não é de maneira nenhuma. Quem tem mediunidade, quem já se apercebeu, porque todos, dissemos há pouco, temos, só que em algumas pessoas está adormecida, ainda não despontou, portanto ainda é muito subtil. Noutras pessoas é intensamente. E, portanto, sem dúvida nenhuma que causa-lhes algum sofrimento, alguma perturbação, ainda não aprenderam a controlar-se. Não quer dizer que a pessoa que se controla não sinta a perturbação, não sinta o sofrimento que as entidades causam. Pois acreditem que sim, porque os médiuns que vêm nos grupos receber as entidades sentem, porque a maioria são médiuns conscientes. Portanto, apercebem-se de tudo aquilo que está a acontecer, daquilo, ou como a entidade se sente. Os níveis de sofrimento são sentidos pelo médium, mas o médium entrega-se, está com amor, para ajudar tanto o encarnado, que pode estar a sofrer a influência
daquele irmão ou daquela irmã, espírito, mas também para o desencarnado que está em sofrimento, que está em perturbação. E é o amor, essa entrega, essa doação gratuita que gera uma energia positiva que ajuda as próprias entidades. Muitas entidades são trazidas aos médiuns e não chega a vir uma vez. Elas têm que ser trazidas pela espiritualidade, os guias, os mentores, aqueles que se encarregam de ajudar estes nossos irmãos, para que essas entidades, ao estarem aquele pouquinho de tempo com o médium, possam receber energia, possam receber tratamento no seu perispírito. Porquê? Porque guardam ainda as sequências, as sequelas dos seus atos. E porque não resgataram realmente enquanto na Terra, sofrem. Muitos, como dissemos, suicidas. Muitos voluntários, sem dúvida nenhuma. Todo aquele que pensa no suicídio, pois pensa que a vida acaba. Não sabe que vai continuar em sofrimento em espírito. Não sabe. Há falta de divulgação. Nós falamos estas coisas, claro, na doutrina, na casa espírita, mas fora, outras religiões falam, não falam, não conhecem. Pois não são espíritas, não estudam os livros espíritas. Era bom que estudassem e que vissem o quanto podiam fazer de bem, quanta luz realmente se podia espalhar por toda a Terra se conhecesse esta verdade. Ficaríamos todos mais responsáveis, agiríamos todos com muito mais cuidado, estaríamos mais atentos à nossa conduta, à nossa forma de vida, a forma de estar, não é? Em relação a nós e em relação aos outros. E realmente íamos sentir essa mudança. É preciso mudar, meus irmãos. É preciso dar-se mudança na nossa sociedade, na humanidade. Então, nós não vamos mudar o mundo, não vamos, de certeza. Mas podemos mudar a nossa vida, podemos mudar-nos a nós. Então, na casa espírita, nesta grande escola, nesta casa de acolhimento de sofredores, de todas as dores, da alma, do espírito, realmente aqui aparecem todos os irmãos, e é aqui que todos podemos dar um pouco de nós. E quanto mais dermos, mais receberemos. Porque Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Se as obras forem de bem, de altruísmo, de preocupação com quem sofre, não virmos ao centro com o intuito de nos tirarem. Ninguém tira espíritos a ninguém, mas as pessoas às vezes pensam que sim, que o vir aqui é para nós lhe tirarmos os espíritos. Não se tiram espíritos. Ajudam-se os espíritos se eles também quiserem ser ajudados. Assim como nós, todos. Recebemos ajuda se estivermos receptivos a essa ajuda. Se ouvirmos a mensagem, se acreditarmos naquilo que estamos a ouvir e procurarmos interiorizar no nosso dia-a-dia, irmos lembrando. E conforme vamos vivendo, nesta ou naquela situação que surge, procuremos lembrar o que foi falado nessa situação. Se às vezes surgirem dúvidas, coloquem as vossas dúvidas, escrevem num papelinho, põem aqui em cima da mesa, que quem vier fazer a palestra vê e pode esclarecer. Ou então, procurem pessoas, trabalhadores, que estejam, enfim, com disponibilidade, porque nem todos às vezes estão, para esclarecer. Mas o melhor mesmo é estudarem os livros, não é? Porque aí não há engano. É aquilo que está ali, é a verdade. E só neste caminho nós poderemos mudar a nossa vida. E as entidades que nos acompanham poderão receber auxílio, porque nós tudo estamos a fazer para os auxiliar. Não é vê-los longe de nós, afastá-los, que nos deixem em paz. Eles às vezes também dizem, coitados, deixa-me em paz quando estão zangados connosco, porque eles veem em nós, muitos desses irmãos veem em nós uns inimigos, que os estamos a afastar das pessoas com quem eles andam.
não nos veem com bons olhos. Claro que depois, com o tempo, com explicações, acabam por compreender que há boa vontade, mas que ninguém pode ajudar ninguém se ninguém se quiser ajudar a si mesmo. E esses nossos irmãos, pelo desconhecimento de como é a vida e porque é que sofrem e de que fizeram o mesmo, não é? Porque é o como fizeres acharás. E pouco a pouco lá vão alguns entendendo e mudando, mas muitos demora a aceitar, e até que isso aconteça, é papel nosso ajudar esses irmãos, e nós vindo à casa espírita, porque as pessoas perguntam, quantas vezes, ainda tenho que andar muito tempo, quantas vezes tenho que vir? Mas é que esses irmãos não estão assim pelos ajustes, de nos perdoarem, só porque nós viemos aqui uma vez ou duas. Se nós não entendemos verdadeiramente tudo o que a doutrina nos ensina, se ainda não conseguimos armazenar na nossa mente, no nosso arquivo de conhecimento, tudo, vamos esperar que eles tenham guardado tudo isso, que eles aceitem tudo isso? Lógico que não. Então, se nós insistirmos assim, diz que tantas vezes o cântaro vai à fonte, não é? Que um dia lá deixa a asa. Pois é, estes nossos irmãos, tantas vezes virão, tantas vezes, acompanhando-nos a nós. E muitos não querem que venham. E fazem tudo para desviar. Por isso, muita gente fica pelo caminho. Muita gente desistem, deixam. Ou porque não melhoraram e acharam que não vale a pena, também não melhorei grande coisa, o que é que vou lá fazer? Este é um ponto de vista. Outros melhoraram. Pronto, já estou muito melhor, também já não preciso disso, já estou bem, agora já não é necessário. E depois, mais tarde, passa um tempo, porque as entidades que querem tirar a desforra mudam de tática. Então, arranjam outro plano de agir sobre as pessoas a quem queiram prejudicar. Ora, se as pessoas não se afastarem, se não podem vir com tanta assiduidade, porque são de longe, porque fica caro, a vida está difícil, ou pelo trabalho, aproveitem sempre que possam. Mas não se desliguem, porque sempre que vierem e venham com esse pensamento, esse propósito de ajudar, não virem só buscar ajuda, não é? Não virmos só buscar para nós, assim, não, eu também quero que aquelas entidades, aqueles irmãos que andem comigo, a quem eu prejudiquei, que possam também receber ajuda, para além de orarmos também por eles, mas que eles possam receber auxílio, todo o amor da espiritualidade maior, Jesus, que se compadeça desses irmãos que ainda têm esses sentimentos. Não queiramos ser como eles, vingar-nos de quem quer que seja, prejudicar quem quer que seja. E quando a mediunidade nos bater à porta de forma ostensiva, saibamos abraçá-la com todo o amor e dizer, eu vou sim aprender, porque na casa espírita dá-se a oportunidade de cada um poder aprender de forma regular, sistematizada, o nosso curso básico de espiritismo, que não forma ninguém em espíritos. Não, as pessoas que frequentam o curso não vão sair com um diploma de maneira nenhuma. Não há isso, mas vão sair com algum conhecimento, se estiveram com ouvidos de ouvir, se estiveram atentos, dominando a força, tantas vezes, do cansaço, do adormecimento. Quantas pessoas lhe dá o sono? Estão a ouvir uma palestra e com sono. Algumas até a cabeça vai abaixo. A força, não é, da sonolência é muito grande, não conseguem. Porquê? A pessoa depois acaba a palestra, passa ao sono. E vão para casa, de vez nem conseguem depois dormir. Portanto, não dormem porquê? Porque à distância, acreditem, fora deste espaço, deste recinto, há entidades que ainda não chegou o momento de entrarem, de receberem ajuda, que estão ligadas, que podem estar ligadas a qualquer um de nós. E, pela força do pensamento, não querem que a gente ouça, que ouça a verdade, que compreenda tudo isto, para não mudarmos a nossa forma de ser. Não querem que a gente mude, que sejamos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Não querem de maneira nenhuma.
não lhes interessa, mas nós vamos fazer a vontade deles, porque eles não querem, nós fazemos a vontade, na maioria das vezes até se faz, porque é aquilo que eles querem, nós seguimos aquilo que eles nos mandam fazer. Surge no nosso pensamento e aí estamos nós. E muitos são desencaminhados, muitas pessoas são desencaminhadas precisamente para a mediunidade comerciária, para o mediunismo. Aqui nós, porque assim nos ensinou Allan Kardec, o exercício da mediunidade com Jesus, por amor, voluntariamente, gratuitamente, é assim chamado de exercício mediúnico. Aquele que é praticado por pessoas invigilantes, gananciosas, porque há de tudo, pessoas ignorantes que se deixam levar, também pelos seus perseguidores, para que falhem no compromisso que assumiram antes de reencarnar, para que a determinada altura da sua vida desabrochasse a mediunidade e assim pudessem gratuitamente pagar, resgatar muitos dos seus débitos pelo amor. Porque só há dois caminhos para nós podermos resgatar o nosso passado. Pagar dívidas é o amor ou a dor. E a dor bate à porta ou bateu à porta de todos nós. E o amor? Pagar pelo amor, pelo trabalho de ajuda ao próximo. Portanto, a mediunidade gratuita, voluntária. E é dessa forma que deve ser exercida. Mas não em casa, sem proteção, sem conhecimento. A pessoa também, naquela euforia de querer ajudar, não tem um sustento espiritual, ainda não está equilibrada, ainda não sabe como fazer e quando fazer. Portanto, toda a pessoa que exerce a mediunidade, gratuitamente, voluntariamente, ela é assistida pela espiritualidade maior. E a casa espírita é o lugar certo, apropriado, para se viver a mediunidade gratuitamente, para se ajudar gratuitamente. Então, não se deixem levar pela necessidade, pela ganância, não é? Pelas palavras muito bonitas de quererem ajudar e quando pensam que estão a ajudar, não estão a ajudar ninguém e estão a perder-se. É desta forma que devemos entender esta leitura do Evangelho de hoje, este convite que Jesus fez a todos e faz a todos. Praticar a caridade, porque fora dela não há salvação. E todos nós a podemos praticar. A mediunidade é uma forma de praticar a caridade, ajudando o próximo. Que Jesus nos ajude a interiorizar estas verdades, a saber compreender e a buscarmos mais e mais para melhor vivermos em harmonia com Ele e com as leis divinas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Pedimos ao grupo Vamos cantar na página 40. Esse teu olhar tão meigo,
Queremos pedir, Senhor, pelos doentes, todos os irmãos internados nas instituições de saúde, nos hospitais, em clínicas e às vezes também acamados nos lares onde estão internados. Também queremos pedir pelos doentes do espírito, os marcados pela maldade, pelo rancor, também pelo desespero. São doentes ainda, muitas vezes mais difíceis que os doentes do corpo. Mas são todos irmãos nossos a precisar de solidariedade e de socorro. E por isso, Senhor, do pouco que temos para dar, colocamos nas Tuas mãos, para que as Tuas falanges socorristas possam levar até esses irmãos e aliviar um pouco as suas dores esta noite. Toma a nossa oferta, Senhor Jesus. Olá, Senhor. Senhor.
queria dar uma informação. Na próxima sexta-feira, às 8h menos 1/4, nós vamos fazer aqui um desfile, não uma passagem de modelos. É um desfile com jovens, um desfile de pulseiras, as pulseiras escolares, etc., que a Associação tem ali à venda para o Centro de Acolhimento, a agregação de fundos. E nós vamos fazer, na sexta-feira, 8h menos 1/4, uma coisa rápida, esse desfile, com escolares, com as pulseiras, não sei se com os sapatos, ou com os chinelos, ou com outras coisas que, de facto, voluntárias estão a fazer. De forma que eu convidava a todos para estarem aqui. Na sexta-feira vai ser aqui no salão, não sei para onde é que vão entrar, não é uma coisa que esteja a ser organizada por mim, mas onde entrar para um lado, sair pelo outro, virar aqui à frente. E, portanto, vamos convidar para estarem presentes. Claro está, se puderem comprar, melhor, não é? Puderem esgotar o estoque. E se esgotarem o estoque, nós estamos numa fase de internacionalização da nossa empresa. Vamos começar a exportar agora para o estrangeiro e tal. Ainda que o estrangeiro seja estrangeiro do Conselho, aqui de Viseu, pode ser para outras terras do país. Bem, convidava a todos, sexta-feira, 8h menos 1/4, prefixas, vai começar esse desfile com os nossos jovens. Vamos despedir dos nossos telespectadores, tentaremos fazer essa transmissão em direto também, para que possam ver o que se pode fazer com as pérolas, ou com os elásticos, ou com essas coisas. Iremos tentar também transmitir em direto. De qualquer forma, estão convidados todos, muita paz para aqueles que estiveram connosco na internet, na TV Espírita, e até à próxima sexta-feira, se Deus quiser, exceto aquelas pessoas que vão sintonizar connosco no Evangelho do Lar, que então poderá ser terça ou quinta-feira. Muita paz, que Deus os abençoe, e vamos então prosseguir os nossos trabalhos.